Deus eterno, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aprendendo a tua palavra e possamos colocar em prática o que aprendemos, Senhor, na carta aos Coríntios. Que o Senhor possa nos ajudar a entender, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer um resumo do que estudamos a semana passada, né? Estudamos o 1 Coríntios 2, a semana passada. Quem é que lembra do que estudamos a semana passada? Foi um capítulo bem curtinho, não foi? Não lembra nada? O primeiro não foi o pastor? Isso, eu estou falando do capítulo 2, que nós estudamos a semana passada. O que foi que mais não ficou na sua mente, irmão Adão? A confusão que eles faziam sobre Paulo. Para uns era de Paulo, de apóstolo, de Apolo, outro de Cefas. A confusão que eles tinham. Então, ou seja, cada um que era de um, A divisão, ele né? não queria de nenhum, né? Não queria ser dominante, não queria ter autoridade sobre eles, né? É. Porque quando o cristão diz assim, o meu pastor, eu só devo satisfação a Jesus, tenha certeza de que essa pessoa não quer ser convertido. Porque quando existe a diferença do crente para o convertido. Crente, a gente aceita Jesus, a gente tem que confessar, crer com o nosso coração e confessar com a boca que nós cremos em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para nos libertar do pecado. Isso é uma confissão que nós fazemos pública. Agora, a conversão é a mudança de vida, a transformação de vida. Por exemplo, o José, ele começa a ir para a igreja, começa a ouvir a palavra, aí um certo dia ele sente assim no coração dele, não, eu vou deixar essa minha vida e vou aceitar Jesus. Aí ele vai e confessa Jesus como Senhor e Salvador. Aí o pastor pergunta, quer aceitar Jesus? Seu José, quero. Tem certeza? Tenho. O senhor acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Acredito. Aí a gente ora por ele. Aí quando é no outro dia, não, no final, isso é no domingo, aí quando é no outro domingo, aí ele vai fazer um esforço para não fazer o que ele faz todo domingo, que é o quê? Beber. Ele vai fazer um esforço para ele não beber. Ele vai sentir vontade? Vai. Ele vai sentir vontade. Mas aí ele vai ter que tomar uma decisão. Ou eu vou para o culto, ou eu vou beber. Aí ele vai fazer o quê? Ele assumiu um compromisso com Jesus. Ele não assumiu um compromisso com o pastor, ele assumiu um compromisso com Deus. Aí ele diz, não, eu assumi um compromisso com Deus, eu vou para o culto. A vontade de beber ainda existe? Existe. Mas se ele permanecer ouvindo a palavra de Deus, indo para o culto, aquela vontade que ele tem, ela vai sair. Por quê? Porque Jesus vai tirar, o Espírito Santo vai transformar, vai limpar. É uma faxina que vai ser feita. Às vezes a gente começa a fazer a faxina na casa e um dia a gente faz, não é? Mas tem faxina que a gente não consegue fazer num dia. A gente faz a sala, aí depois no outro dia a gente faz o quarto, ou na outra semana, ou na outra semana a cozinha. A gente vai fazendo por cômodo. Da mesma forma acontece com o ser humano. Quando a gente aceita Jesus, tem pessoas que é transformada automaticamente. Aí o seu José aceitou Jesus domingo. Domingo ele foi para a igreja, para o culto, aí aceitou Jesus. Quando é no domingo, no outro domingo, que ele sente o cheiro da cachaça, da bebida, ele chega a sentir um enjoo, sente nojo. Isso significa que ele já foi transformado. Tem gente que acontece isso, mas tem pessoas que não, que é aos poucos. Então esse é o processo de santificação, é de transformação, de conversão. Ou seja, eu deixei aquela vida e segui. Isso é uma decisão. Mesmo sem eu ter tido esse processo completo, mas eu tenho que me esforçar, tem que haver um esforço da minha parte. Porque Jesus ele não vai fazer o que é para eu fazer. Então assim, se eu aceitei ele como Senhor e Salvador, eu não devo mais ir para aquele lugar que eu ia, que eu sei que não agrada a ele. Então assim, mas esses crentes que nós estamos estudando, eles diziam assim, não, eu sou de Apolo, porque Apolo ensinou dessa forma. Apolo ele é mais erudito. Aí outro dizia, não, Cefas é um pouquinho mais liberal. Aí então eu sou de Cefas. Ou seja, eles não queriam verdadeiramente fazer aquilo que era correto. Queria arrumar uma desculpa para aquilo que eles achavam aos olhos deles certo. Você entendeu, irmão Adão? Então assim, por isso que eles diziam, né? E eles vão continuar, Paulo vai continuar falando sobre isso. Mas também nós aprendemos que aqueles irmãos não eram crentes firmados. Nós vamos aprender hoje. Mas nós aprendemos também no capítulo passado que foi revelado uma verdade secreta, não foi? De Deus? Lembra? Quem lembra?
Hein? Qual foi a sabedoria secreta de Deus que estava escondida e ele revelou aos homens? Lembra? Lembra não? Hein, irmã Maria? Salvação. Hã? Salvação. A salvação, Jesus Cristo, era a sabedoria secreta de Deus para a humanidade. Lembra não que ele disse, o que ninguém viu e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. E quem foi que ele preparou? Jesus Cristo. Ou seja, olha, as pessoas no passado, ele viu Jesus. Mas Jesus estava prometido para vir antes da fundação do mundo. Nós aprendemos isso também no capítulo 2. Que ele preparou antes da fundação do mundo essa verdade secreta, que era uma sabedoria secreta de Deus, né? Então nós aprendemos que Deus, ele preparou Jesus para aqueles que crê, não é isso? E que a pessoa que tem o Espírito Santo, ela vive pelo Espírito e não pela carne, né? Quem é capaz quem é capaz de lhe dar conselho, ele diz, com relação a Deus? Quem é capaz de aconselhar a Deus? Ninguém. Então, mas a frase mais importante quer dizer, todas são importantes, né? Mas o mais importante que Paulo diz no capítulo 2 é: mas nós temos a mente de quem? Então nós temos a mente de Cristo, aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ele tem a mente de Cristo, ele vive como Cristo ensinou, ele faz o que Cristo quer, ele pensa como Cristo pensa, ele age como Cristo age. Lembra que eu disse até assim, que a gente tem que seguir os passos de Cristo? Né? Então, antes de a gente fazer qualquer coisa, antes de eu ir para a Patotinha que está bebendo, eu aceitei Jesus. Antes de eu chegar ali, eu tenho que perguntar, se fosse Jesus no meu lugar, ele iria? Aí você tem que responder para você mesmo, né? O Espírito Santo que está dentro de você, ele vai dizer para você. Não, você vai ouvir essa voz na sua mente, na sua consciência. Você vai saber que jamais Jesus estaria naquele lugar. Então você vai dizer, se ele não estaria naquele lugar, então eu não posso estar. Ou seja, é uma questão de decisão. É o pastor que diz assim, você não pode ir? Não, não é o pastor. Nem Jesus diz. Ele diz assim, que nós temos que decidir. Ele não força. Se você quiser ir, você vai. As pessoas dizem assim, eu não vou ser crente não, porque crente não pode fazer nada. Não é, já ouviu alguém dizer isso? Crente não pode fazer nada. Crente pode fazer tudo. Crente é a pessoa mais livre do mundo. Agora, nós não fazemos porque nós somos livres para decidir se queremos fazer ou não. Já quem não é, ele não tem condições, não tem forças para decidir. E essa força não é nossa, é Deus que nos dá. Se quando você aceita Jesus de verdade, que você quer realmente mudar de vida, e você deixa Jesus entrar na sua vida, no dia em que chegar, a Patotinha estiver lá, pode estar na sua porta, e você sentir o cheiro, você vai automaticamente dizer assim, eu posso fazer, mas eu não vou fazer porque eu escolho, porque é o melhor para mim, e é o melhor para mim porque Deus disse que é melhor para mim. É diferente de que, eu não vou fazer, eu estou com vontade, mas eu não vou fazer porque eu sou crente. Não. Eu não vou fazer, é porque eu decido não fazer, ainda que eu esteja com vontade. Porque nada me impede. Mas por amor ao meu Senhor, eu não vou fazer. É diferente. Tem gente que não faz porque o pastor pode saber, ele pode perder um cargo. Tem pessoas que têm cargo na igreja, né? Então, assim, por outros motivos. Mas o real motivo que nós não podemos fazer as coisas que nós fazíamos antes de aceitar Jesus é por amor a Ele. E não porque nós somos impedidos por circunstâncias daqui, não. Nós não fazemos porque nós somos livres para fazer, mas escolhemos não fazer. E aquele povo, eles diziam, não, eu sou de Apolo, então eu tenho que fazer o que Apolo ensina. Eu sou de Cefas, então eu tenho que fazer o que Cefas ensina. Então, eles queriam essa liberdade. Só que quem tem a mente de Cristo, aliás, eles não queriam a liberdade que Cristo dá. Temos que viver e pensar como Cristo pensa. Hoje nós vamos ler o capítulo 3, não é isso? 1 Coríntios. O senhor já leu, irmão Adão? Já leu? Já leu, irmã Maria, o capítulo 3? Leu não, irmã Maria? E tu, Tati? Por que a senhora não leu o capítulo 3? Quem aqui está lendo a Bíblia todos os dias? Eu não.
Eu leio, mas não todo dia. Eu não leio todo dia, não. O que eu leio todo dia só é o Salmo 91. É, Já tá na mente. mas irmãos, E eu, durante o dia, tanta correria, quando tu recebe. pois é, olha aí, tá vendo? Tá vendo o que é a gente dar prioridade? Só tem tempo à noite. Mas se você for analisar, se a gente for analisar, a gente tem tempo. Aí a gente coloca a desculpa do tempo, mas a gente tem. Quando é a noite que você tem tempo, por que você não lê? Mas isso eu não tô lhe acusando não, viu, Tati? Nem a senhora, viu, Irmã Maria? Não, eu sei. Isso acontece com todos nós. Hoje eu acordei, olha só, todos os dias eu faço devocional. Hoje eu acordei e ontem eu dormi tarde e acordei hoje eu levantei era 7h17. Aí só deu tempo eu fazer a mensagem, enviar, que eu envio de um por um. Você enviar para 300 pessoas leva tempo. De um por um leva tempo. E aí eu fui levar o carro no mecânico, porque ele tá com uns barulhos estranhos. Eu fui levar o carro no mecânico para ver se dava para continuar rodando com ele até a próxima semana ou não. Aí cheguei lá, ele deu uma olhada e disse, não, dá para segurar. Tranquilo, tranquilo. Tem perigo não, não. Aí eu voltei, era 9 horas quando eu voltei. Aí só fiz colocar as coisas dentro do carro e a gente veio embora. Isso eu estava em Rio Largo, a gente veio embora. A gente chegou aqui, era 12 horas. Aí a gente almoçou, quando a gente terminou de almoçar, quando a gente chegou em casa, a gente passou naquele restaurante do meu marido. Aí a gente almoçou lá e chegamos em casa. Quando a gente chegamos em casa, era 1h30, não era? Não. 1h10. 1h10. Só deu tempo eu organizar as coisas, tomar um banho e vir embora. Então hoje, a única coisa que eu li foi o capítulo 3 e o versículo que eu enviei a mensagem. Aí quando chegar à noite, eu vou chegar em casa à noite, é umas 10 horas da noite. Eu vou chegar morrendo de sono, cansada, mas aí o que é que eu vou fazer? O que é que nós fazemos? Eu tô falando eu. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu. O que é que eu vou fazer? Eu pego o celular e vou olhar as mensagens. Eu ainda hoje, eu não peguei o meu telefone, estava desligado, não sei nem quem mandou. Aí eu vou olhar as mensagens. Olha só, eu vou olhar as mensagens, né? Aí depois das mensagens, eu dou uma olhadinha no YouTube. Aí no YouTube eu dou uma olhada em alguma coisa assim, aí me interto, quando eu olho pro relógio, misericórdia, já é 11h30. Aí eu já tô... É do mesmo jeito deu, comida de 6 horas, agarra no sono e acorda 4 da manhã. Aí eu vou dormir e no meio a Bíblia. Mas se eu chegasse em casa, mesmo com sono, mesmo cansada, e eu lesse pelo menos um capítulo ou alguns versículos, seria muito mais proveitoso para a minha vida espiritual do que eu olhar o YouTube. Não seria? Então assim, nós seres humanos somos teimosos. Mas se a gente organizar o nosso tempo, dá para, pelo menos, todos os dias, a gente ler um capítulo, Irmã Maria, todos os dias. Eu gosto de ler de manhã. Eu tenho que acordar e pegar, eu não escovo os dentes, eu não faço nada. Se eu tiver com vontade de ir no banheiro, eu vou no banheiro, nem escovar os dentes, eu não escovo. Pego a garrafa de água e venho para a sala, que é o meu lugarzinho. Aí fica ali. Aí ali eu vou orar, eu vou ler, aí eu passo 2 horas, 2h30, 3 horas, já cheguei a passar até 4 horas. Orando, lendo, louvando, meditando, eu gosto de escrever. Eu faço isso. Agora, se eu não fizer de manhã, acabou. À noite eu não faço. Eu não consigo fazer à noite. Então assim, mas eu já botei na cabeça isso. Então eu tenho que quebrar isso. Você esquece, você disse que chegou da rua, morrendo de fome, não foi? Mas estava com pressa para vir para cá, atrasada, não foi? Mas você deixou de comer? Entendeu? Então a gente tem que priorizar a leitura da palavra como a gente prioriza o alimento para o nosso corpo. Se a gente não fizer isso, o nosso espírito não fica fortalecido como uma carne. Então não deixe para a semana não, meu amor. Coloque na sua... Nem que você diga assim, eu vou acordar 30 minutos antes. Eu vou acordar 30 minutos antes. Eu vou orar 10 minutos e vou ler. Nem que seja um... Tem a opção de escutar também, né? Ou escutar. Ou ler ou ouvir. Eu acho melhor escutar. Não, eu não gosto de escutar. Eu já prefiro ler. Eu prefiro ler.
Mas eu escuto muito quando eu não tenho tempo de ler. Aí eu escuto os livros. Às vezes eu tô fazendo as coisas e tô escutando. Tô lavando os pratos, tô varrendo a casa, fazendo as coisas e escutando em áudio. Então você pode usar isso aí, tá entendendo? Enquanto você tá lá fazendo as coisas, você bota a Bíblia em áudio para você ouvir. Aí você vai ouvindo. Olha, tá com 3. Pelo YouTube também, pelo YouTube também. Pelo YouTube também, mas tem a Tá Bíblia com que você pode 3, baixar. ou é 2, quinta é 3 quinta-feira, que eu não atendo a live. Quando eu vou me lembrar, já tem passado a hora. De que eu tô pra lá e pra cá, pra lá. Eu digo, eita, Zé, a live do pastor. Eita, a live pia. Do coisa do... WhatsApp. Então, Aí quando eu vou olhar a hora, já tem passado, ó. então a gente tem que priorizar, entendeu? Nem que seja, se comece priorizando, coloque assim, como propósito. Não, eu vou acordar, se eu acordo 5 horas, eu vou acordar 4h30 e eu vou orar e eu vou ler um pouco. Você vai ver, como no instante passa esses 30 minutos, passa rapidinho. E você vai desejar ficar muito mais tempo. Foi assim que eu comecei. Eu não comecei com 2 horas, com 1 hora. Eu comecei com 15 minutos. E fui aumentando. Hoje eu acho ruim porque parece que o tempo não passa. Eu digo, Jesus, o relógio não para não pra mim. Então assim, o mais importante na nossa vida, a prioridade na nossa vida tem que ser Jesus. E a sua palavra, o seu reino. Não, lembra o que ele disse? Buscar primeiro. Não é isso? A gente faz o contrário. A gente prioriza as outras coisas. Mas hoje, não, por incrível que pareça, eu na correria acabei esquecendo de ligar. A gente falou ontem com ela. Como é que ela ontem ela disse que estava melhor. Ela também ontem, né? Hoje, Um dia tá melhor, outro dia tá pior, Mas- do mesmo jeito. Mas ontem ela disse que estava com uma melhorazinha ontem. Mas lembra, amor, de quando a gente chegar lá, ligar para ela, para ver como é que ela tá. Sim, aí hoje nós vamos ler o capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, que diz assim: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Então, Paulo estava dizendo o quê? Esse povo que Paulo estava falando do seu José, eles eram crentes. Mas olha o que é que ele diz. Ele diz que não pôde falar com eles como pessoas que têm o Espírito de Deus. Ou seja, eles estavam muito mundanos. Eles não estavam, eles deveriam estar bem lá na frente, mas eles estavam como crianças, espiritualmente, né? Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé. A gente vai ver nesse capítulo Paulo utilizando metáfora, como lavoura, edifício, templo. metáfora é exemplo, qual é histórias. Metáfora é eu pegar alguma coisa para explicar algo que eu não posso ver. Como, por exemplo, eu pego uma árvore e simbolizo que essa árvore, que Jesus é como essa árvore. Isso é uma metáfora. Jesus é como essa árvore. E essa árvore que é cheia de galho, os galhos que saem dessa árvore é como se a gente fosse esses galhos. Entendeu o que é uma metáfora? Entendeu não? Eu pego, por exemplo, Jesus uma vez ele me falou assim. Deixa eu dar um exemplo para ele entender melhor. Vai. Suponhamos que você nunca viu um cavalo. Aí eu vou lhe explicar como é um cavalo. Aí eu vou dizer para você, você conhece um cachorro? Você vai dizer, conheço. Pronto, é tipo um cachorro muito grande. Agora as patas é diferente e ele suporta uma pessoa em cima. Coisa que um cachorro não suporta. Isso é uma metáfora. Eu estou fazendo você entender algo que você não viu. Entendeu? Isso é uma metáfora. Deu para entender agora? Outro exemplo, por exemplo, na África, já ouviu falar na África, não já? Continente africano. As pessoas acham que na África só tem negros, né? Mas tem branco também, viu? Tem branco também, na África tem branco também. Mas na África, ninguém vai saber, se chegar lá e falar para aquele povo, eles não vão saber o que é neve. Aqui também, Neve ou neblina, né? aqui não neve mesmo. No Rio Grande do Sul cai gelo na neve. Cai neve, né? Mas a gente sabe o que é neve, não sabe? Neve é um gelo fininho, né? Que fica por cima das coisas assim e que vira pedra. Aquela pedra que quebra com facilidade. Mas lá na África eles não têm nem ideia de que isso existe. Aí como é que eu vou explicar que é branco igual a neve? Que a neve é branca.
Aí eu vou usar o coco para explicar para eles, Vai pensar que Coco é irmão dele, não? para explicar para eles que os meus pecados que Jesus vai lavar vai se tornar tão branco como a neve. Aí para um africano eu não vou dizer que ele vai se tornar tão branco como a neve. Eu vou dizer ele vai se tornar tão branco como o coco. Deu para entender o que é uma metáfora? Uma metáfora que a gente usa para explicar. Então Paulo usou muito nesse capítulo. Ele falou muito, utilizou muito lavoura, edifício, templo, para ilustrar que a igreja é uma obra de Deus e que os líderes são apenas servos, instrumentos temporários nas mãos do Senhor. Ou seja, Paulo, ele fala para esses irmãos, vocês deveriam ser pessoas mais espirituais, mas vocês não mudaram, vocês continuam mundano. Então, aí ele diz, tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos. Um recém-nascido, se você der um pirão de mocotó, vai matá-lo, não vai? Se ele não morrer, mas ele vai... Fica abalado. Se ele não morrer, mas ele vai parar no hospital. Não é? Porque eu fui criada no interior e a minha mãe fazia papa para dar para os recém-nascidos de leite com farinha. Né? Peneirava a farinha bem fininha e fazia papa, que lá não existia maisena, cremogema. Então dava com o dedo assim. Com o dedo, isso. Tinha mamadeira. Era uma mamadeira Exatamente. desse tamanho. Ou quando a criança ainda não se alimentava com papa, que ainda estava muito recém-nascido, era o quê? Leite. Mesmo que não tivesse o peito, era na mamadeira, mas era leite. Então, assim, essas pessoas que Paulo estava ensinando aqui, mandou essa carta, era como criança recém-nascido. Paulo tinha que estar dando leitinho na boca. E Paulo quis dizer assim que ele não entendia nada, né? Não estava, entendeu? Então, se ele fosse, era como, seu José, eu vou usar o seu exemplo, mas não é dizendo que o senhor é como o seu José no Evangelho, ou seja, o seu José é uma criança recém-nascida que ainda não, entendeu? É por isso que a gente chama nova crente, novo crente. Está começando na fé. Começando na fé. A Tati, ela é uma bebê, espiritualmente falando, tá entendendo? Então, a Tati, quando ela tiver, vamos dizer assim, daqui um ano, ela vai estar... A criança, depois de um ano, já começa a comer comida normal, né? Comida, um arrozinho, um feijãozinho, a mãe machuca. Já vai estar mais sábia. Por quê? Principalmente se ela colocar o propósito de todos os dias se alimentar da palavra. Aí ela vai se fortalecendo. Mas esse povo que Paulo estava falando, eles eram muito imaturos espiritualmente. Então, eram como criança que Paulo precisava estar dando alimento na boca. Era um bebezinho que não podia, recém-nascido, que não podia levar o próprio alimento à boca. Então Paulo fala nesse sentido, de que eles eram muito crianças. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte. Já pensou se eu der um pirão de mocotó para uma criança de 1 mês de idade? Né? Aí não tinha condição. Pois vocês não estavam prontos para isso. Eles não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos. E quando Paulo escreveu essa carta, fazia tempo que aquele povo era crente. Não era assim. Não fazia 1 mês, 2 meses, 1 ano. Não. Fazia, tu lembra quantos anos mais ou menos fazia, pastor? A igreja ali já tinha mais de 5 anos, tinha entre 5 a 7 anos. Tinha mais ou menos isso. Então já eram para eles estarem bem alicerçados e bem lá na frente. Mas não. Eles estavam como se fosse um recém-nascido. Não estavam nem engateando. Ainda estavam de colo, tomando leitinho. Aí Paulo se zanga, né? Aí ele diz assim, o 3, né? Porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Fale. Crente recém-nascido, José, para você entender, é aqueles crentes que olha assim e diz, a irmã Maria olhou com cara feia para mim e não vem na igreja mais não. O irmão Adão disse que eu vim com essa roupa feia, não vem para a igreja mais não. Esse tipo de crente é crente recém-nascido. Com tudo ele se chateia, com tudo ele vira as costas e vai embora. O pastor pregou uma mensagem que eu não gostei, eu não vou mais não. Os crentes daí, os crentes de Corinto, era assim. Se não fizesse o que ele gostou, o que eles gostassem, não vou mais não, não gostei não. Não fui com a cara de Paulo hoje não. Eles eram assim. São esses crentes que é chamado de recém-nascido. Não quer qualquer coisinha, um bebê não se chateia, não se malcreia. Eu quero isso, meu Deus! Não é um... A igreja também não pode levar criança para zoada. É mais ou menos assim
Mais ou menos isso. Mas assim não. Não, mas ele tá dizendo assim, com qualquer coisa, você O vai crente que igreja. se chateia, Você entendeu? vai igreja, né? A igreja pra você ficar feio, você pega e vai embora, aí você não vai mais. É assim. Entendeu? Os crentes daí era assim, os crentes daí que ela tá ensinando era assim, qualquer coisinha eles se chateavam e diziam, não vamos mais não. Diz assim, ó, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Eles não vivem como se fossem pessoas crentes, eles vivem como se fossem pessoas desse mundo. Quando existem ciumeiras e briga entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Então, eles eram crianças. Por quê? Porque viviam com ciúme, viviam com brigas, com pirraça. Aconteceu uma situação esses dias que eu me lembrei dessa igreja aí. O irmão Luiz não deu uma sopa, não foi um dia desse aí que chamou a senhora, chamou todo mundo. Se eu fosse um crente que nem esse povo de Corinto, eu não quero saber do irmão Luiz mais não. Teve sopa lá, ele nem me chamou. Não, que Sopa, do que ele me chamou para ir comer sopa lá? Então, a metáfora revela que no início da fé é natural. É natural precisar de um ensino, um ensinamento básico, mas o tempo havia passado e eles deveriam ter amadurecido e não amadureceram. Então, eu tenho certeza, o senhor já ouviu lá onde vocês moram, Oi, o camarada tem 38 anos, não é senhor não, é você mesmo. onde você mora lá, alguém dizer assim, eu não vou mais para a igreja porque não sei se referir a pastora ou missionária ou a irmã Tânia disse isso ou aquilo outro. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer isso, né? Não se preocupe não, que eu sei que já disse e eu sei que já foi que já disse, entendeu? Por isso que eu tô comentando isso. Então assim, é esse tipo de crente que a gente chama de menino na fé. Ou seja, a gente não pode falar nada que eles já levam para outro lado e já fica com churumingo. Ah, eu não vou para ali porque a irmã disse que eu olhei, a irmã não olhou para mim no rio. Desse tipo de coisa. A irmã não falou comigo. É desse tipo é esse tipo de gente que Paulo diz que são crentes crianças, que eles não deveriam agir dessa forma porque eles já faziam tempo que estavam na igreja. Então, quando a gente crê em Deus e a gente começa a andar para a igreja, vai acontecer muitas coisas. Pessoas vão dizer muitas coisas com a gente. Só que a gente tem que olhar para Jesus. Porque se a gente for dar ouvido a essas coisas vão tirar a gente da presença de Deus. E quem está afirmado na palavra não sai da presença de Deus por causa de que fulano falou isso ou aquilo. E essas pessoas estavam arrumando confusão justamente por causa dessas coisas. Então havia briga entre eles, havia ciúme, aquele, não, o pastor gosta mais de fulano. Não, o pastor... Esse tipo de coisa. Aí Paulo chama esses crente meninos, crente crianças, com criancice. Crente que não deixou as coisas do mundo, porque isso são coisas mundanas. São as pessoas do mundo que agem dessa forma. A presença de ciúme, disputa e divisões mostrava que, apesar de serem cristãos, agiam como se fossem do mundo. Então quem é cristão vai estar brigando por quê? A irmã Maria vai brigar com o irmão Adão porque eu trouxe livro para o irmão Adão e não trouxe livro para ela ler. Tá entendendo? Então a irmã Tati vai brigar, vai ficar com raiva porque eu dei isso aqui para fulano, mas para ela eu não dei. Então havia muita contenda entre eles, como se fosse o povo do mundo. Então assim, se vocês que moram ali naquele pedaço ali, se todo mundo fosse crente e não fosse crente meninos, todo mundo vivia em paz. Mas como lá agora só tem tu, né, de crente, né? Só tem a Tati de crente. E o José. Em nome de Jesus. É desse jeito. Só tem... Então, quando a confusão começar, o que é que vocês vão fazer? Estou na minha casa, né? Vou estar orando, vou estar intercedendo. Se vocês estiverem conversando, não tem bebida, não tem nada, mas vocês estão lá fora conversando, está todo mundo ali conversando, de repente surge uma contenda. Gente, dê licença, vocês fiquem aí que eu vou. Aí vocês vão o quê? Vão orar para que aquela contenda acabe. E não colocar mais fogo na fogueira. Tá entendendo? Então, se puder, não, gente, nós somos família. Que é isso? O papel do crente é pacificar. Ou seja, é não incentivar a confusão, a briga, a ciumeira que há. Esse é o papel do crente. Mas aqueles crentes não, eles faziam o contrário. Eles demonstravam que não eram crentes. Irmão Adão, leia o versículo 5. Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o
trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Então Paulo diz assim, gente, vocês estão brigando aí, mas quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas Servidor de Deus. servo de Deus para servir a igreja aqui. Então, por que essa divisão? Em torno dos líderes. Não tem motivo para isso, Paulo diz. Nós somos apenas servos, nós estamos fazendo o trabalho que o Senhor nos mandou fazer. Então, essa divisão humana revela o orgulho e a carnalidade que havia na igreja em torno dos líderes. E como se os coríntios ignorassem que os verdadeiros servos de Deus não competem. O verdadeiro servo de Deus, eles não entram em competição. Pelo contrário, eles cooperam para o crescimento do reino de Deus. Então, não existe 2 igrejas de Cristo, não existe 3 igrejas de Cristo, não existe 100 igrejas de Cristo, só existe uma. Então, nós somos servos de Deus. A placa não importa, nós trabalhamos para o mesmo Senhor, para o mesmo Deus. Então, nós temos que fazer tudo para o bem do reino de Deus. Sábado passado, que fez 8 dias, veio uma igreja de Maceió, lá para 7 Casas, para cooperar com a obra do Vem pra cá também. Senhor. Sim, veio para cá também, foi. E veio para cá também. Quer dizer, a igreja de Cristo é isso. Não importa se é em Maceió, se é no Japão, se é na África, nós temos que trabalhar para o bem do corpo de Cristo. Mas aqueles irmãos não. Eles estavam em divisão. Eles queriam, não, eu faço parte do grupo que é de Apolo. Não, eu faço parte do grupo que é de Paulo. Eu e Apolo, Paulo dizendo, eu e Apolo, Pedro, Cefas, somos servos, apenas servos, nós só fazemos o que Deus manda. Então vocês têm que pararem com isso. Irmã Maria, leia o 7. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Quem é importante? Deus. É o que planta? Não. Quem é o importante? É o que Rega não. rega? Não. É Deus. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? A gente está plantando. Mas se alguém não regar, pronto. Vinha muita gente aqui, não era... Quer dizer, eu acho que até hoje ainda vem, né? Não sei se vem para fazer culto, mas antes vinham pessoas, traziam cesta básica, faziam um culto, não era assim? Aí distribuía a cesta básica e ia embora, não era? Aquelas pessoas, elas estavam plantando. Aí a gente chegou aqui e começamos esse trabalho. Nós estamos fazendo o quê? Regando. Regando O que os outros plantaram o foi? que os outros plantaram, né? E plantando também, né? Além de regar, nós também estamos plantando. Mas se Deus não der o crescimento, não adianta. É Deus que dá o crescimento. Você planta, o irmão Adão plantou ali milho, feijão, não foi, irmão Adão? Só milho. Só milho, foi? Não plantou nem um feijãozinho pra gente. Eu posso. Vamos limpar. Pra que plantar? Rapaz, eu já tava pensando em comer um feijãozinho de cora, homem. Esse ano eu vou ficar sem feijão. O irmão Adão não plantou feijão, ó, já tava contando com o feijão do irmão Adão. Até ali os canivetinhos logo tem feijão. Ó. Então o irmão Adão plantou milho. Mas a semente, para a plantinha nascer, a semente primeiro tem que fazer o quê? Germinar. Fazer a terra. Ela tem que Plantar. morrer, gente. A planta tem que morrer. A semente, Ah, A sim, semente a morre pra semente. sair o olhinho. o olhinho. É verdade. Então, se a semente não morrer, Não sai. não sai. Vocês já perceberam que nem toda semente morre? Vocês já plantaram semente que nunca nasceu? Já. Eu já plantei semente que nunca nasceu. É porque ela nunca morreu. Se ela nascer, é porque a semente morreu. Para o espiritual nascer, o carnal tem que morrer. Então eu tenho que morrer diariamente para Cristo nascer em mim diariamente. O José não está entendendo direito, mas melhor explicar Tá aí. entendendo essa metáfora não, José? Você entendeu que para a planta Deixa- nascer, a semente tem que morrer? Quando ela germina, é porque ela morreu. Deixa eu dizer para ele melhor. Ô José, quando a gente se refere os desejos humanos têm que morrer para a gente viver para Cristo, é exatamente aquele negócio. Se eu bebo, eu não vou beber mais, porque eu sou de Cristo. Se eu fumo, eu não vou fumar mais, porque eu sou de Cristo. Entendeu? Eu tenho que deixar morrer esse desejo que eu tenho de fazer essas coisas, porque agora quem está nascido em mim é Cristo. Eu sou nascido para Cristo.
Aí Cristo não gosta de se eu fizer essas coisas. Aí eu deixo de fazer, isso significa morrer para essas coisas e viver para Cristo. Entendeu agora? Você não tinha pensado dessa forma, né? Que a semente morre, né? Mas a semente morre para poder a planta nascer. Veja que se você A for... plantinha tá dentro, aquele olhinho. Aí os caras fincaram. Ele se abre, É que só a galinha quando choca, né? Quando a gente coloca na água uma semente de feijão, um caroço de feijão, quando você coloca na água, você fica observando ele. Sai logo a raiz, né? Ele vai botar um molhinho, vai botando um olhinho, não é? E ele não vai se abrindo, não vai se abrindo. Depois aquelas duas partes ali, elas caem e o olhinho continua, não é isso? Então aquelas duas partes que formava a semente do feijão, Vai servir de estrumo. ela faz o quê? Ela morre. E a semente, aquele olhinho continua crescendo. Tem muita coisa para dar exemplo. A lagarta para virar borboleta. A lagarta tem que morrer, né? É. Ela vai para o casulo, Depois ela foca né? e sai. E sai uma asinha, depois a outra e a natureza é linda demais. Então, entendeu? A metáfora que o Paulo está fazendo aqui. Então, da mesma forma, nós temos que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Simbolicamente. Claro que eu não vou ter que matar, enfiar uma peixeira aí na sua garganta. Não, não é isso. Mas lá dentro, no meu íntimo, eu tenho que deixar de sentir a vontade de fazer aquilo que eu faço hoje. Pode não ser do dia para a noite, mas gradualmente vai sendo. Você vai deixando, entendeu? De sentir o desejo de beber, por exemplo, né? Como você tem. Aí você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a vir para o estudo, você vai começar a ir para o culto e o Espírito Santo vai limpando. Quando você mesmo percebe, o povo tá lá bebendo. Vamos, Zé. E aí, toma uma. Não quero não. Poxa, é isso. Não tô com vontade. Entendeu? É assim Isso. que ele faz. O povo diz, bora, a bebê diz, não, quer não. O povo diz, não, bora, rapaz, bora. Só um golinho. Só um golinho, né? Entendeu? Então assim, de repente você diz, eita, não sinto mais vontade de. Nem sinto vontade. Tô sentindo, agora eu tô sentindo enjoo. Isso acontece quando a gente dá abertura. Quando a gente ouve e deixa que o Espírito Santo transforme. Mas se você não vir ouvir aqui ou em outro lugar, Deus não vai transformar você de dentro para fora. Por quê? Porque só ouvindo a palavra que a transformação vem. Sem ouvir a palavra, a transformação não vem. Então, esse pessoal aqui, aí Paulo diz assim, gente, o importante é Deus, que faz com que eu seja transformado, que faz com que vocês sejam transformados, que faz com que vocês cresçam espiritualmente. Paulo, Apolo, são apenas servos que Deus usou para espalhar a semente, para semear. Ao ler isso, né, a gente lembra que devemos sempre olhar para o Senhor e não para homens líderes. São importantes. Os líderes são colocados por Deus, são importantes, mas não são a fonte do crescimento. Paulo foi um dos líderes mais importantes da igreja, que fundava a igreja. Mas ele não era quem dava o crescimento da igreja. Ele dependia totalmente de Deus. Então nós temos que lembrar, os líderes são importantes, mas nós temos que estar firmado em Deus. A gente conhece pessoas, pastor, que ela é crente no pastor. Aí o pastor... Sou eu não, viu? Oi? Não é pessoas que é crente em mim, não. Não, eu estou dizendo assim, a gente conhece pessoas que é crente em pastor. Ela diz assim, se o meu pastor sair, eu vou para onde ele for. Ou seja, anda quilômetros e quilômetros para congregar. Se o pastor dela mudar de congregação, ela vai para aquela congregação porque ela tem que estar onde o pastor está. Aí, se o pastor comete um pecado, aí aquela pessoa deixa de ser crente porque o pastor pecou. O pastor é falho, o pastor é homem. Qual a distância de Rio Largo para São Miguel? De Rio Largo para São Miguel, uns 60 e poucos quilômetros. Eu conheço um camarada que se mudou, porque o pastor se mudou de Rio Largo para São Miguel. Ele mudou o emprego, mudou a casa, mudou a família, mudou tudo. Totalmente. Então essas pessoas, se ela é crente no pastor, se o pastor cometeu um pecado, se o pastor cometeu um erro, aí elas saem da igreja, por quê? Porque elas eram crentes no pastor. E o pastor é homem sujeito às mesmas dificuldades, às mesmas provações que qualquer um de nós. Então nós lutamos para não pecar, como todos os crentes devem lutar. Mas nós jamais devemos honrar o nosso líder, devemos ouvir, porque através dele, Deus usa ele para nos ensinar.
Mas a gente tem que ter a mente em Cristo, porque é Ele que nos sustenta, não é o pastor. O pastor nos sustenta através dele. Mas é Jesus que nos sustenta, é Jesus que nos fortalece, é Deus que dá o crescimento. Então era isso que Paulo estava dizendo. Líderes são importantes? São, mas eles são humanos. Quem dá o crescimento é Deus. Aí vamos para o 8, né? Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada uma tiver feito. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Então, tudo isso aqui são metáforas que Paulo usa. Ele está dizendo o quê? Que nós somos terreno. Tem uma parábola que o irmão Adão conhece muito bem, que é a parábola de quê, irmão Adão? Está esquecido? A parábola do semeador. Sim, sim. Então, assim, esse terreno que Paulo fala aqui, simbolicamente, é o nosso coração, é a nossa vida. Então, quando ele fala, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus e vocês são o terreno. Ou seja, Paulo estava dizendo, as pessoas são o terreno o qual nós estamos semeando a palavra de Deus. Figuramente, simbolicamente, simbolizando, você, José, é um terreno onde nós hoje estamos semeando a palavra de Deus. Aí assim, aí é você que vai decidir se você vai aceitar a semente, que é a palavra, ou não. Tá entendendo agora o que é simbolizar? Paulo está simbolizando que eu sou uma semente, ou eu sou um terreno. E todos nós, a igreja de Deus, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles simbolizam um edifício. Todos juntos. Não é que eu sou um edifício. A igreja é um edifício. Onde foi semeado a semente. Ele fala, vocês, ele não está falando você, ele está falando vocês são também o edifício de Deus. Ou seja, Paulo aqui usou a palavra edifício para simbolizar a igreja. A igreja é formada de pessoas. Então, como um edifício que tem vários andares, vários apartamentos, né? Aí Paulo usou o edifício para simbolizar. E quando esses membros estão juntos, eles formam um edifício. Eles formam a igreja de Cristo. Entendeu? Tá entendendo? Tá entendendo mesmo? A alegoria que Paulo está usando, o simbolismo que Paulo está usando, tá dando para entender, José? Você entendeu por que Paulo chama a gente de terreno? Entendeu não? Agora já não entendeu. Nós somos terreno porque... Está recebendo por a exemplo, palavra que é a semente. você é como se fosse um terreno. Não é que eu sou um terreno literal, eu sou essa terra literal. Mas ele usa a terra como exemplo. Como a terra a gente cava e planta semente, a mesma coisa nós estamos fazendo com você hoje. Nós estamos falando a palavra de Deus. Então assim, é como se a gente estivesse jogando a semente em você, que é a palavra de Deus. Aí ela está caindo, é como se você fosse essa terra e ela está caindo. Os seus ouvidos estão ouvindo. Deu para entender agora? Por que ele chama a gente? Ele compara a gente com a terra. Porque como a terra recebe a semente, nós também estamos recebendo a palavra, que é a semente de Deus. A palavra é a semente de Deus. Quer complementar, pastor? O seu coração, José, o seu coração veio aqui, suponhamos, vazio. Você não sabia que ia ouvir o que você está ouvindo. Aí você chegou aqui, a gente convidou, insistiu, você veio e sentou aí. Você está ouvindo, está prestando atenção, o que você não sabe, você está perguntando, a gente está explicando. Através dos seus ouvidos, o que você está ouvindo, se você deixar, vai entrar no seu coração e vai fazer você pensar, caramba, eu acho que eu preciso ser crente mesmo. Eu preciso aceitar Jesus, eu preciso acompanhar minha família para a igreja. Agora, esse efeito de fazer você pensar em vir para a igreja começou quando? A partir do momento que você ouviu a palavra e decidiu vir com a sua família para a igreja. Então, esse momento aqui é o momento onde a gente está usando a Bíblia como semente. O seu coração é como se fosse a terra. A semente, que é a palavra, que é a Bíblia, está sendo jogada no seu coração, vai fazer você pensar e decidir. Caramba, eu preciso ser crente mesmo. Eu vou acompanhar minha esposa para a igreja, vou acompanhar minhas filhas. É isso que eu vou fazer.
Resultado de quê? Do que você ouviu hoje aqui. Então, a palavra é a semente, seu coração é a terra, e o resultado dessa plantação é a sua conversão. Entendeu? Você ouviu, entendeu e resolveu se converter. Entendeu agora? Entendeu? É só um simbolismo para mostrar que você está ouvindo a palavra, aí a gente chama de semente, mas é a palavra de Deus, é Deus falando. Quando a gente está lendo essa palavra aqui, é Deus falando com a gente, conosco. Aí cabe a gente dar ouvido ou não. Aí a gente já escolheu dar ouvido a essa palavra. Por isso que nós nos reunimos para aprendermos mais e mais dela. Irmão Adão, leia o 10. Usando o dom de Deus, que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe o alicerce e outros constroem em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Continue. Porque Deus e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Você já trabalhou como servente, pedreiro? Servente, não já? Então, quando vai construir uma casa, você cava, não é isso? Cava. Antigamente, na minha época, quando eu comecei a construir uma casa, colocava-se pedra, aquelas pedras, não era? Grandona, não era com cimento. Hoje, eles colocam o ferro, não é isso? O ferro abrido. Ou a brita, né? Vou colocar um bico de ferro. E o ferro? O que estão fazendo agora que nós estamos falando aí? Como antigamente? O ferro. O ferro coloca E o concreto? o ferro e o concreto. Hoje eles colocam o ferro armado, né, e o concreto. Aquilo se chama alicerce. Paulo, ele usa esse exemplo para a nossa vida espiritual. Ou ele diz o quê? Usando o dom que Deus deu para ele, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ele diz, eu construo e faço muito bem essa construção. Por quê? Porque eu estou construindo sobre um alicerce inabalável, que é Cristo. Então, assim, ele usa essa metáfora da construção, que para você construir uma casa, você tem que fazer um alicerce. Se você não fizer um alicerce, ou se você fizer um alicerce muito mal feito, a casa vai cair. Não é isso? Então, Paulo diz assim, eu sou um construtor competente. Mas por que ele era tão competente assim? Porque ele construiu sobre o alicerce dado por Deus. Qual foi o alicerce dado por Deus? Que ele dá o exemplo aqui. Ele chama Jesus Cristo de alicerce. Jesus Cristo é o quê, irmão Adão? Alicerce. Jesus Cristo é a pedra, não é isso? A pedra que o construtor usa, simbolizando, são aquelas pessoas que pregam a palavra de Deus. Nós pregamos quem? Jesus. Então nós pregamos a pedra, o alicerce, que ninguém é capaz de mover esse alicerce quando ele é colocado na vida de alguém. Ninguém consegue tirar esse alicerce. A gente já falou sobre esse alicerce aqui. Tu lembra, Tati, que a gente já falou sobre esse alicerce? Então, assim, Paulo diz assim, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Ele está dizendo o quê? Que não existe ninguém na face da terra ou existiu que possa nos levar a Deus. Eu acho que você viveu nessa cultura, né, a vida inteira, e você sabe que às vezes as pessoas diziam assim, e hoje ainda diz, né, pede a mãe que o filho faz. Já ouviu essa frase? Que diz assim, pede a mãe que o filho faz, né? Não existe isso. O único capaz de nos ouvir, de nos levar até Deus, é Jesus. Não existe Maria, não existe José, não existe Pedro, não existe João, não existe Padre Cícero, não existe ninguém, Conceição, Aparecida, ninguém. Foi isso que Paulo está dizendo. O único alicerce, o único que faz ligação entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Entendeu por que ele chamou Jesus de alicerce? Entendeu não? Porque ele é o único que nos liga a Deus. Não tem pessoas que dizem que quando está em dificuldade faz promessa para santo tal, santo tal. Não existe isso. O único, por isso que ele diz, a única ponte, o único que nos alicerça verdadeiramente é Jesus. Então não adianta você chamar pela Aparecida, não adianta você chamar pela Maria, pela Conceição, pelo
Padre Cícero, não vai adiantar. Por quê? Porque o único que faz a ponte é Jesus. Ele é o único que nos dá acesso a Deus. Por isso que Paulo diz, ele é o único que Deus colocou como um alicerce. Foi ele que Deus deu para que nós, através dele, chegássemos a ele. Entendeu agora? Entendeu? Que o único que nos liga a Deus é Jesus, não é Maria. Maria é uma santa mulher de Deus, uma graciada de Deus, mas ela é apenas uma pessoa como eu e você. Ela é tão santa como eu. Por quê? Porque ela é uma filha de Deus. Ela é tão santa como você. Se você permanecer, se eu permanecer santa, buscando a Deus, nós vamos ser tratada igual Maria. O galardão de Maria vai ser diferente? Provavelmente, porque a obra que ela fez foi maior do que a que nós estamos fazendo. Mas ela não vai ser mais santa do que eu, nem menos santa do que eu. Ela foi apenas a mãe de Jesus Cristo enquanto estava aqui neste mundo. Mas ela teve esse privilégio. Mas ela hoje não é a mãe de Jesus Cristo. Hoje ela é irmã de Jesus Cristo. É complicado entender isso? Hein, José? É complicado? Para ele é, não. Mas é a verdade. Para ele é. Deus não tem mãe. Deus não tem princípio nem fim. Agora você sabe por que Deus não tem mãe, José? Você sabe por que Deus não tem mãe? Simples de dizer. Quem foi que criou tudo? Deus. Então se foi ele que criou tudo, ele criou também Maria, né? Como é que o filho vai criar a mãe? Quem tem que criar o filho é a mãe. Certo. Mas se foi Deus que criou tudo, Deus criou Maria, não foi? Como foi que o filho criou a mãe? Ainda não deu pra me entender. Deus não criou tudo? Doido. Não é tudo criação de Deus? Você acredita que Deus, quem criou tudo? Deus não criou tudo? Então, nós não somos criaturas de Deus? Maria também era criatura de Deus. Então, como é que Maria pode ser mãe de Deus se ela foi criada por Deus? Entendeu agora? Entendeu? Por exemplo, é fácil a gente entender. Vamos supor que a sua filha é Deus. Foi ela que conseguiu criar tudo. Inclusive, ela criou a Tati. Por que não foi ela que criou tudo? Ela não está simbolizando Deus? Aí, as pessoas aí fora acreditam que a Tati é mãe dela. Se foi ela que criou tudo, ela criou também a Tati. Entendeu? Então a Tati não pode ser mãe dela se foi ela que criou tudo. Ela criou também a Tati. Entendeu? Se foi Deus que criou tudo, ele criou Maria também. Então como é que Maria é mãe dele? Não deu para entender? O normal é a mãe criar o filho. Deus não tem mãe porque ele não foi gerado de barriga nenhuma. Ele criou tudo e não foi criado por ninguém. Entendeu? Deu para entender? Ficou mais fácil agora? É difícil de você assimilar isso de início. Por quê? Porque você vem de uma cultura que você ficou ouvindo que Deus tem mãe, Deus tem mãe. Não, Deus nunca teve nem princípio e ele nunca terá fim. Agora, Jesus aqui na terra teve mãe que cuidou dele, porque Jesus veio e se tornou homem. Aí Jesus teve mãe. Aí quando Jesus voltou para o céu, Jesus não precisou mais de mãe. Entendeu? Maria foi mãe de Jesus enquanto ele estava aqui. Aí, mas Deus nunca teve mãe. Deu para entender? Aqui está o coração do Evangelho. A igreja é construída sobre Cristo, não sobre líderes humanos ou projetos pessoais. Entenderam? A igreja é construída sobre Cristo. A igreja não é construída sobre líderes, sobre doutrinas humanas, sobre projetos pessoais. Não. A igreja é construída sobre Cristo. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O alicerce, quem é o alicerce que a gente falou? O alicerce é Jesus. Jesus, né? Aí, aqui Paulo está dizendo assim, que tem pessoas que em cima desse alicerce, dessa base, que é Jesus Cristo, eles vão construir, vão fazer uma construção. Que construção é essa? É o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos construindo. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos construindo. Quando nós passamos o conhecimento da palavra de Deus para outra pessoa, é um tipo de construção. Quando nós fazemos o bem para alguém, nós estamos fazendo como se fosse para Cristo. Nós estamos construindo. Quando nós louvamos, adoramos ao Senhor, é um tipo de construção.
Então, tudo que nós fazemos, a partir do momento que nós somos crente em Cristo, nós fazemos sobre Cristo. É como se a gente estivesse fazendo para Ele. Só que tem dois tipos de construção, dois tipos de pessoas. Tem pessoas que constroem sobre o alicerce, que é Cristo, com materiais bons, com materiais nobres, com materiais fortes. E tem pessoas que constroem com material fraco, com material simples, com material barato. Aí o que acontece? Aí agora eu tô lembrando, isso é uma história que se conta. Mas é uma história que aconteceu, real. Que um fazendeiro tinha um trabalhador e ele pediu para que o trabalhador construísse uma casa. Ele disse: construa a casa como se fosse para você. Construa sem economizar. O que foi que o trabalhador fez? Não se preocupe, o dono disse: não se preocupe com o que vai gastar. Aí o trabalhador fez o seguinte: eu vou construir a casa com um material inferior e vou guardar o dinheiro. Ou seja, se o trabalhador iria gastar 100 mil para construir uma casa, ele gastou 50 e embolsou os 50. Aí quando o patrão construiu, você construiu com o melhor, construí com o melhor. Não economizou, não economizei. Ok, a casa é sua. Ou seja, aí ele botou a mão na cabeça: meu Deus, se eu soubesse, eu tinha construído com o melhor que existe. E o patrão dele disse: construa com o melhor, não economize. Só que o patrão não disse que a casa seria dele. E o que foi que ele fez? Ele fez uma casa de péssima qualidade, com material de terceira, para botar o resto no bolso. E quando o patrão chegou, que a casa estava construída, ele disse: é sua. Aí ele: o que foi que eu fiz? Construí com material de péssima qualidade. Nem ele teve coragem de morar na casa. Então, muitas vezes nós fazemos isso com a obra do Senhor. Construímos, fazemos de péssima qualidade, achando que enganamos Deus. Tem outros que eles constroem de melhor qualidade. Com o quê? Com ouro. Cadê? Ouro, prata, pedras preciosas. Essas coisas aqui, elas passam pelo fogo e resistem ao fogo. Se você botar o ouro lá no fogo, ele derrete, mas ele não some. Ele vai derreter. Esse anel aqui, esse aqui, ó. Ai, ó, engordei. Tirar não, pronto. O anel e a aliança são ouro e prata. Esses dois aqui, se ele for para o fogo, ele vai derreter, mas ele não vai sumir. Por exemplo, o rapaz distante, ele construiu com madeira, capim e palha. Exatamente. Ele vai derreter, mas ele não vai sumir. Isso são o quê? Isso Paulo está dizendo o quê? São aquelas pessoas que fazem as coisas de Deus e para Deus com toda a dedicação, com todo o amor, com a motivação correta. Ou seja, eu estou fazendo para Deus, não é para o homem. Então, não importa o que o homem pense, não importa que o fulano está dizendo: ai, que bestona. Eu fui lá, dei uma choradinha e ela me deu o que eu estava querendo. Então, assim, isso é construir com a motivação certa para Deus. Então, eu estou construindo com a minha vida, o meu amor, totalmente dedicado a Deus. Mas aquele que faz de qualquer jeito, relaxadamente: quando der eu vou. Deus mandou fazer isso. Vamos fazer uma tapia. Tem alguém que a gente conhece que diz que está tapiando o homem lá de cima. Ele dá uma tapia o homem lá de cima. Então, assim, eles fazem. Aí Paulo diz assim: aí você está construindo sobre um alicerce, que é Jesus Cristo, com palha, né, irmão? Madeira, palha e capim. Madeira, palha e capim. Se você colocar fogo nessas coisas, vai sobrar alguma coisa? Nada. Sobra nada. Só a cinza. Essa pessoa vai ser salva? Vai. Mas ela não vai ter galardão. Então, o 13, né? O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construiu em cima do alicerce, quem é o alicerce? Cristo. Em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Então, Paulo está dizendo aqui o que? Está ensinando o quê?
Quando vocês forem fazer alguma coisa, faça com sinceridade, faça como Jesus disse, eu estou à procura dos verdadeiros adoradores. Ele não disse eu estou à procura da verdadeira adoração, porque a adoração ele tem 24 horas. Os anjos 24 horas ficam lá, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. 24 horas Deus tem adoração. O que ele disse que estava procurando eram os verdadeiros adoradores, aqueles que vão receber a recompensa. Mas tem alguns que vão construir com madeira, capim ou palha. Então essas coisas o fogo queima. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce, que é Cristo, o alicerce é Cristo, resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Cada um de nós que somos crentes em Jesus, nós vamos receber a recompensa. Isso é um alerta para todos que servem na igreja. O que fazemos precisa ser consistente com o evangelho, ou seja, durável e aprovado por Deus. Então, tudo que nós fazemos na obra do Senhor tem que ser durável, consistente, de acordo com a palavra de Deus. Então, eu não posso inverter a palavra e fazer de acordo com a minha vontade, para que a palavra se encaixe no meu querer. Não, eu que tenho que me encaixar na vontade de Deus. Deu para entender? Então, quem constrói com ouro, prata e pedra preciosa, está construindo de acordo com a vontade de Deus. Está construindo com toda o seu ser, com todo o seu amor. Ele é um verdadeiro adorador. Mas aquele que constrói com madeira, palha ou capim, ele está construindo de qualquer jeito, sem dar muita importância. É aquele que vai empurrando com a barriga. Entendeu? Então, assim, aí Paulo diz assim que nós devemos buscar construir pensando em Deus, buscando fazer a vontade de Deus, de acordo com o evangelho, que ele dure, permaneça para sempre. Aí o 15 diz assim, mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa, porém ele mesmo será salvo como se tivesse passado pelo fogo, para se salvar. Aí você diz assim, mas o importante é a salvação. Claro, essa pessoa vai ser salva, mas quando nós chegarmos no céu, está dormindo. Ele está dizendo que não, mas ele está filmando o chão. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos receber recompensas. O Senhor diz que Ele vai dar recompensa a cada um, que Ele não é injusto. Ele nos chama para trabalhar para Ele, mas além da salvação que Ele nos dá, que já é um prêmio incomparável, que não tem igual, além da salvação, quando nós chegarmos lá, nós vamos ter recompensas. Nós não sabemos o que vai ser, mas nós vamos ter. Mas só vai ter recompensa aqueles que a obra for provada pelo fogo. Ou seja, se for de ouro, de prata ou de pedras preciosas, mas ele não estava dormindo não. Naquela hora não. Estava assim. Ou de, Como é que eu estava dormindo? Eu estava ouvindo. ou de pedras preciosas. Então assim, essa pessoa vai receber sua recompensa. Mas aquele que passar pelo fogo e não sobrar nada, nem a cinza, aí é só a salvação. É só aquele cara que construiu a casa de qualquer jeito. Toda a liberdade, Deus dá todos os materiais, Ele lhe capacita para você construir uma casa de qualidade, uma casa com o melhor, uma casa durável. Aí você vai e faz uma casa que não presta, uma casa que o vento vem e derruba. Aí assim, a sua salvação está garantida, mas a sua recompensa não tem. Aí os antigos contam uma história assim, né, que chegou um homem rico e achava que ia no céu, né? Isso é a história que os antigos contavam pra gente, né? Um homem rico, muito rico, chegou no céu e o empregado dele também. Aí o empregado foi para uma mansão, o empregado rico, né? Foi para uma mansão. Aí ele disse o quê? Se o meu empregado tem uma mansão dessa aqui no céu, poxa, a minha é um palácio que não vai ter igual. Porque pelo dinheiro que eu tenho. Aí quando ele olhou a casa dele, era uma choupanazinha, uma casinha de palha, sabe? Mas como? Aí disse, enquanto você está se preocupando em ganhar dinheiro, em acumular riqueza no mundo, o seu empregado estava se preocupando em acumular riqueza no céu. Então, entendeu o simbolismo? Porque é que nós devemos fazer as coisas para Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação. Porque Deus, Ele vai retribuir de uma maneira. A gente não vai fazer para ter retribuição, mas a retribuição virá.
Aí o 16 diz assim: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Então, veja que ele diz, né? O templo de Deus é santo. Ele não está falando do corpo individual, viu, gente? Aqui, nessa passagem aqui, Paulo ele não está falando do templo de Deus como o templo do Espírito Santo. Ele está falando da igreja de um modo geral. Lá na frente, nós vamos ver ele falando do templo de Deus individual, mas aqui nessa passagem não. Ele está falando mais da comunidade quando está todo mundo, todos os cristãos juntos. A igreja unida é o templo onde Deus habita. Isso mostra o valor e a seriedade da comunidade cristã. Qualquer um que destrua esse templo, seja por divisões falsas, doutrinas falsas ou escândalos, enfrentará o juízo de Deus. Ou seja, esse templo que Deus fala aqui é a igreja. E quem se levanta contra esse templo, Deus mora, vive dentro da igreja. E quem se levantar contra a igreja de Jesus Cristo vai sofrer juízo. E quantas pessoas não já sofreram juízo porque se levantaram contra a igreja de Deus? Desde o início até hoje. A igreja de Deus aqui em Rosa, ela é muito pequena, não é? Não é pequena? Tem o quê? Tem quatro pessoas, Meia dúzia. meia dúzia, né, irmão Adão? Mas Deus está aqui ou não? Tá sim. Ele tomou providência contra aqueles que queriam acabar com a igreja dele aqui? Sim. Ou não? Entendeu? Então, quem é que está melhor? Quem faz parte da igreja ou quem está fora? Quem faz parte, claro. Deus está no meio da igreja. Deus destruirá aquele que quer destruir a sua habitação. Deus habita na igreja. Ele não habita em templo feito por mão de homens. Aqui, ó. Aqui é a igreja. Deus está aqui. Deus não está onde aquele som está tocando. Deus está aqui. Ele está ouvindo, ele está vendo, tá. Porque ele vê tudo e ele está em todos os lugares. Mas a presença dele está aqui, que é a igreja dele. Essa afirmação é tanto uma advertência quanto um consolo. Deus ama e protege sua igreja. Ele não permitirá que ela seja destruída impunemente. Jesus disse que as portas... Foi Jesus que falou, agora eu fiquei meio confusa. As portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Foi Jesus mesmo. Contra a minha igreja. A igreja de Jesus, ela é protegida por ele. Ninguém jamais vai destruir a igreja de Cristo. Nunca destruir, nunca vai destruir. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Olha, parece uma contradição, né? Se alguém é sábio, segundo a sabedoria humana, precisa se tornar louco. Ou seja, no capítulo anterior a gente ouviu que a sabedoria humana para Deus é uma loucura, não é? Os sábios, segundo a humanidade, para Deus é louco. E a loucura, e a sabedoria de Deus para os humanos é uma loucura. E aqui ele volta a repetir. Pois aquilo que está no mundo acha que é sabedoria. Deus acha que é loucura. Como dizem as escrituras sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. E também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Para Deus, os pensamentos das pessoas humanas aí não valem nada. É mesmo que nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. Isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo isso pertence a vocês. E vocês pertencem a Cristo. E Cristo pertence a Deus. Agora, entendeu, José? Por que é que Maria não pode ser mãe de Deus? Porque tudo pertence a Deus. Tudo foi feito por Deus. Então, assim, Paulo pertence a Deus. O que é de Paulo pertence a Deus. Esse carro não é nosso, pertence a Deus. Por quê? Porque nós somos de Deus. Então, se eu sou de Deus, se eu tiver alguma coisa, aquela coisa que eu tenho vai pertencer a Deus.
Eu não sou dele? Então tudo E pertence, o que a pessoa consegue pertence, por ele. é por ele. E nós devemos sempre dar graças a ele, porque é a graças a ele que nós pertencemos, temos alguma coisa. Aí a gente vê que esse capítulo tem uma conexão diretamente com a expectativa messiânica do Antigo Testamento, que apontava para o estabelecimento de um povo santo, habitado por Deus. O irmão Adão, que gosta de ler muito, já leu que lá em Êxodo, irmão Adão, quando Moisés fez a tenda, Deus habitava naquela tenda, fez o tabernáculo, para que Deus habitasse no meio do povo, quando eles saíram do Egito. Já leu isso? Tá lembrado. Não lembra não? Lá em Êxodo tá escrito isso, Êxodo 25. A imagem do templo, mencionada por Paulo, remete ao propósito divino de habitar no meio do seu povo, como foi revelado no tabernáculo. Que ele revelava, que ele habitava no... A arca não simbolizava a presença de Deus? A arca? Ela não ficava no tabernáculo? O tabernáculo não ficava no meio das tendas? As tendas não ficavam em volta? Ali Deus habitava. Hoje Deus habita no meio da igreja. A igreja é o tabernáculo de Deus, é o templo de Deus que Deus habita. Agora, em Cristo, a igreja se torna o verdadeiro templo espiritual. Nós somos o templo espiritual de Deus. Além disso, a ênfase no juízo e na recompensa futura ecoa as profecias sobre o dia do Senhor, quando cada obra será avaliada. Então, irmãos, a gente não está enganado. O dia do Senhor virá. Quando é que o dia do Senhor virá? Quando ele vier julgar todo mundo. Aqueles que são de Cristo, vai ser julgado as obras. Aqueles que não são de Cristo, vai ter dois julgamentos. O julgamento dos salvos, que será julgado as obras. A gente vai estar lá no céu. A gente já vai ter vencido. O que vai ser julgado é as nossas obras. Se vai passar pelo fogo ou se não. Se as obras passar, resistir ao fogo, nós vamos receber a recompensa. Se não resistir, a gente não vai ter recompensa nenhuma. Vai morar naquela taperinha. Simbolicamente, né? Só para vocês entenderem. Mas se as nossas obras resistir ao fogo, nós vamos ter recompensa. Que recompensa é essa? A Bíblia não fala exatamente que recompensa é essa. Só diz que nós vamos ter uma recompensa. E vai ter um outro julgamento, que esse é o julgamento dos que vão ser condenados, quer dizer, que estão condenados. Né? Aqueles que não foram para o céu, que não subiram no arrebatamento. Aí vai ter o julgamento. Aí aquelas pessoas, tanto os salvos como os não salvos, as obras vão aparecer. Vão aparecer. Não adianta a Tatiana querer esconder alguma coisa do marido, porque Deus está vendo. Deus está vendo. Não adianta o José querer esconder da Tatiana alguma coisa, porque Deus está vendo. Então, mais importante do que ele saber, é Deus estar sabendo. Então, quando a gente for pensar em esconder alguma coisa de alguém, a gente tem que pensar, peraí, se Deus está vendo, Deus é mais importante do que o que eu quero esconder da irmã Maria. Então, o que adianta eu esconder dela, fazer uma coisa pelas costas dela, se Deus está vendo? Deus é mais importante do que ela. Então, nesse dia, tudo vai vir às claras, no dia de Cristo. Não existe nada que possa se esconder dos olhos do Senhor. E domingo eu estava dando uma aula lá em Sete Casas, justamente sobre isso. Salmo 139. Ali, o Salmo 139 fala que Deus sabe tudo, Deus vê tudo e Deus pode tudo. Ou seja, ele é onisciente, sabe tudo, ele sabe antes da gente falar, ele já sabe o que nós vamos falar. Ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Aí o salmista diz: aonde eu irei? Se eu descer, lá o Senhor está. Se eu subir, lá tu estás. Se eu me esconder na profundeza do inferno, o Senhor também vê. Ou seja, ele está em todos os lugares e ele é todo poderoso. Aí lá ele diz assim: ainda quando eu era informe, o Senhor já sabia como eu seria. Cada ossinho dele foi ele que fez. Ainda quando eu era apenas um embrião. Então ele é todo poderoso, ele vê tudo e ele está em todos os lugares. Não tem como a gente se esconder de Deus. Antes de dormir, leia o Salmo 139.
Leia para o seu esposo e para as suas filhas. Ou coloque para ouvir. Se achar melhor. Já baixou a Bíblia em áudio? Não baixou? Baixa a Bíblia no seu celular. Meu nome é Bíblia. É Bíblia. Tem ela, tem o desenho da Bíblia. Você vai lá no. Você sabe, né, como baixa as coisas? Você vai. Você ouve, não, Tati? Assim, quase toda noite eu boto. Lendo a Bíblia. Se for isso. Quase toda noite eu É, boto. pronto, você procure lá, Salmo 139. E coloque para ouvir, você e eles. Viu, irmã Maria? Leia hoje ou escute o Salmo 139. Irmão Adão, qual é a pergunta que o senhor tem? Deus sofreu toda a vida. Hoje o irmão Adão está muito calado. O que foi, irmão Adão? O senhor entendeu? Entendeu mesmo? Não ficou nenhuma dúvida? Porque o som ali atrapalhou um pouquinho. É? O som ali atrapalhou um pouquinho. Como? O som atrapalha um O pouquinho. som ali atrapalhou um pouquinho, ele falou. Um pouquinho ou muito? Não deu para ouvir, não? Não, ouvi tranquilo. Não, foi ótimo. Ficar sentado. Ô irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Irmão Adão, o senhor quer que o José volte no próximo culto? Amém. Em nome de Jesus. Peraí, irmã Maria, chegou assim ainda não. Irmã Maria, a senhora quer que o irmão José volte no próximo culto? Quero em nome de Jesus. Amor, Mais e mais amor. vezes. Quer? Com Só certeza. não aqui, né? Agora, Aqui também. a Tati eu acho que não quer não. Quer, Tati? Ó. E tu, bebê? É direto. Todo mundo quer, Zé. Eu também. Amém. Tá vendo, José, que não é um bicho de sete Não cabeças? tem canto melhor não, Zé. O cara está. Não tem canto melhor E não. qualquer